Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto, nós vemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22. No Evangelho de hoje, Jesus critica os mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque eles têm a grande maldade. Jesus percebe neles as suas más atitudes incoerentes que desviam as pessoas do caminho do reino. Primeiramente, Jesus fala: vós fechais o reino dos céus aos homens, e vós, porém, não entrais e não deixais entrar aqueles que desejam. Os mestres da lei eram ali tão maus que, por não terem com eles o desejo de seguir o caminho do Senhor, procurar viver fazendo as coisas de acordo com o projeto de Deus, eles não faziam para eles e ficavam importunando, tirando muitos desse caminho, e aí alguns que eram fracos de conhecimento ou de fé acabavam caindo na lábia deles e se desviando também do projeto de Deus. Então Jesus critica firmemente, porque se eles não acreditam, então se ficassem calados não atrapalhariam tanto. Mas estão atrapalhando porque, além deles não confiarem, querem fazer com que as pessoas também não confiem e vivam da forma que eles bem pensam. Então Jesus critica, e ao mesmo tempo que está criticando eles, Jesus já vai também fazendo com que o povo todo compreenda de que não caiam na lábia dessa gente, porque senão vós também vão se perdendo. Então Jesus vai deixando bem claro para todos nós, para que saibamos então ter a boa consciência e seguir o Senhor com fé, com os pés no chão, firmemente, e não deixar que a tentação do mal leve para o caminho errado. Jesus diz também: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Então Jesus vê ali que a maldade dos fariseus fazia com que aquelas pessoas que eles conseguiam fazer pensar do jeito deles, acabaria então fazendo com que a pessoa entrasse na onda deles e ficando então também sendo pessoa ali má, e aonde teria então o merecimento do inferno e 2 vezes mais ainda, porque se tornou tão mal. Depois Jesus critica eles também quando eles falam para o povo: o que vale mais ali? Vocês juram pelo templo? Não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. É isso que os mestres da lei e fariseus faziam. E aí que Jesus chama a atenção dizendo: o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então Jesus viu que eles olhavam somente a parte ali, não só material, mas aquilo que realmente vinha a ter valor no sentido ali em dinheiro, ou seja, o ouro. Enquanto o templo no todo era deixado mais de lado, aonde então não valorizavam a preciosidade, aonde é tão rico, como sabemos, o templo, o lugar de oração, de estar com intimidade com Deus, para viver bem a vida com amor e com fé. E depois Jesus chama a atenção deles novamente, porque eles dizem também para o povo: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. E aí Jesus vê novamente que eles só pensam
em coisas materiais, ali, em termos de valor, e aí que Jesus diz: o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então ele esquece de olhar para o altar, que é o grande centro ali do templo, e olha somente para as coisas ali que vem girar valores, que eram então as ofertas. Então Jesus vai criticando eles, fazendo com que eles tenham consigo, na consciência, de que os maus pensamentos, as más atitudes deles, estão eles se perdendo cada vez mais e levando alguns para a perdição, como o padre falou, aqueles que por vezes fracos da fé, no conhecimento, acabavam caindo na lábia deles e indo pelo caminho errado. E aí Jesus mostra então para esses mestres da lei e fariseus que é preciso terem consciência e, se não querem viver o seguimento do Senhor, então que fiquem calados, mas não fiquem atrapalhando a missão aonde o Senhor vem com tanto carinho, evangelizando, ensinando ao seu povo, e de repente alguém lá fazendo coisas totalmente diferentes para estar incomodando. Então, o Evangelho ensina para nós, para que tomemos sempre o grande cuidado, peçamos a Deus sabedoria, discernimento, para não deixar cair na lábia de pessoas ali que por vezes pensam e fazem errado nas coisas, não deixar cair na tentação de por vezes se perder e estar contrariando a Deus. Então rezemos e peçamos a Deus que nos dê sabedoria e discernimento e possamos então caminhar com Ele, com seu Filho Jesus, e sempre estar aberto para que o Senhor nos enriqueça com grandiosidade, sabedoria, capacidade, e assim possamos compreender o que o Senhor nos ensina e fazer sempre a vontade dEle para merecermos a vida eterna. E não deixando que o mal, como existia no coração dos mestres da lei e fariseus, não deixando que venha atrapalhar nossa caminhada de fé para estarmos aí, às vezes, no caminho que vai descontentar a Deus. Então, rezemos e tenhamos consciência para poder, então, viver com fidelidade e com perseverança. Porque, infelizmente, existem alguns que aí vivem procurando levar alguém para o mau caminho, então cuidemos para não deixar que o inimigo nos faça se desviar do caminho, do projeto de Deus, que leva para a vida, leva para as coisas boas aqui e para algo maior ainda, que é a vida eterna. Então, cuidemos e zelemos pela nossa pessoa, pela nossa fé, e cuidando bem de uns dos outros para sermos discípulos e missionários do Senhor, ajudando a evangelizar e nunca jamais atrapalhando a missão como aqueles lá, mestres da lei e fariseus, faziam, infelizmente, aonde são hoje criticados. Então, que o Senhor nos dê bom discernimento e que possamos caminhar com Ele, seguindo firmemente o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, é a luz do mundo, que nos ajudará a sermos sempre fiel e merecermos depois a vida eterna quando Ele nos chamar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.